Como o Espírito Santo revela brechas que estão te impedindo de viver o plano completo de Deus. Você já sentiu que algo na sua vida simplesmente não anda? Mesmo você orando, buscando, tentando fazer tudo certo. Já percebeu aquela sensação estranha de que existe uma força invisível te travando, como se uma porta estivesse quase abrindo, mas sempre algo a impede no último segundo? É como caminhar com um peso amarrado no tornozelo. Como tentar respirar com o peito apertado. Como avançar enquanto algo dentro de você sussurra. Tem algo errado e você não sabe o quê. E aí vem o medo. Medo de estar decepcionando a Deus sem perceber. Medo de estar repetindo padrões que você não entende. Medo de, justamente na hora em que deveria estar vivendo o plano, estar preso em algo que você nem conseguiu identificar. Mas e se eu te dissesse que esse incômodo não é fracasso? E se essa bagunça dentro de você não for culpa, mas um alerta? E se o Espírito Santo estiver tentando te mostrar que existe uma brecha, uma porta pequena, discreta, silenciosa, onde o inimigo entrou para roubar sua paz, atrasar seu propósito e enfraquecer sua fé? Porque quando Deus quer te levar para o próximo nível, Ele primeiro expõe o que está escondido no nível atual. Ele ilumina o que você não via. Ele revela o que você ignorou. Ele toca no que você não queria encarar. E isso dói, arde, incomoda, mas esse incômodo é cura, esse desconforto é direção, esse apertar do coração é o sinal mais claro de que o Espírito Santo está se movendo dentro de você. Hoje, você vai entender o que está te travando, vai enxergar o que ninguém te contou, vai compreender onde o inimigo entrou e por que ele está tão desesperado para que você não descubra isso. Porque quando você vê a brecha, você fecha a brecha. E quando você fecha a brecha, o inimigo perde o acesso. Este não é apenas um vídeo sobre brechas espirituais. É sobre como o Espírito Santo está prestes a revelar tudo o que te impede de viver o plano completo de Deus. O problema é que existem brechas dentro de você, pequenas, discretas, quase invisíveis, que estão drenando sua força espiritual sem que você perceba. E o mais doloroso é que você sente o efeito delas, mas não enxerga a origem. Você sente o peso, mas não identifica a porta aberta. Você percebe o atraso, mas não entende o motivo. É como se você estivesse dentro de uma casa que parece segura, mas o vento frio entra por alguma fresta escondida. Você sente o incômodo, o arrepio, a instabilidade, mas quando olha ao redor, tudo parece normal. A brecha é assim, ela age no secreto. Ela opera no silêncio, ela se esconde atrás de hábitos antigos, dores não tratadas, pensamentos que você acostumou a tolerar. E aqui está o que ninguém te contou. O inimigo nunca precisa de uma porta escancarada para entrar. Ele precisa de uma rachadura, um espaço mínimo, uma distração, uma ferida não curada. Ele trabalha na sutileza. Ele age naquilo que você deixou para depois. Ele se alimenta do que você nunca resolveu. Você acha que é cansaço, mas é desgaste espiritual. Você acha que é só falta de motivação, mas é o propósito sendo corroído. Você acha que é só uma fase ruim, mas é uma invasão invisível, sorrateira, constante. E mesmo assim, não é culpa sua. A brecha não surge porque você é fraco. A brecha aparece porque você é humano. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve brechas. Até Pedro, que caminhou sobre as águas, teve brechas. Até Elias, que via fogo cair do céu, teve brechas. Todos eles viveram momentos em que uma pequena abertura quase destruiu tudo. Por isso, o Espírito Santo faz questão de iluminar as suas. Ele não faz isso para te expor. Ele faz isso para te libertar. Você sente quando algo está errado, mas não consegue explicar. É como carregar um peso que não pertence a você. Como lutar numa guerra sem entender quem está te atacando.
como tentar correr com uma corda amarrada à sua cintura, puxando você de volta. Essas brechas se manifestam em várias formas. Pensamentos que você não consegue controlar, emoções que você tenta esconder, hábitos que drenam sua energia, distrações que tiram sua visão, feridas que você finge que não doem mais. Brechas são como rachaduras em uma represa, pequenas no começo, mas capazes de liberar uma força destrutiva se não forem identificadas a tempo. E o inimigo sabe disso. Ele não invade de uma vez, ele infiltra. Ele não derruba com um golpe. Ele enfraquece aos poucos. Ele não te prende com uma corrente, ele começa com um fio. Mas o Espírito Santo também sabe disso. Ele conhece suas áreas vulneráveis. Ele sabe onde você tenta ser forte, mas está exausto. Ele sabe onde você sorri por fora, mas treme por dentro. Ele sabe os pontos exatos onde o inimigo tenta te atingir repetidamente. E quando o Espírito Santo decide revelar uma brecha, não é para te acusar, é para te proteger. Ele ilumina o escuro. Ele expõe o escondido. Ele revela o que estava camuflado. Ele traz à tona o que estava enterrado. E é nessa revelação que começa a sua libertação. Porque o que você identifica, você enfrenta. O que você enfrenta, você fecha. E o que você fecha, o inimigo nunca mais toca. Hoje Deus está te mostrando que o verdadeiro problema nunca foi a batalha. Foi a brecha pela qual a batalha entrou. E agora que você está prestes a enxergá-la, o inferno inteiro está inquieto, porque sabe que quando o Espírito Santo revela, o inimigo perde o controle. O que o Espírito Santo está fazendo agora dentro de você não é apenas revelar uma falha, é iniciar uma transformação profunda, uma mudança que começa onde ninguém vê, nos lugares internos, silenciosos, escondidos, porque é ali que o plano de Deus sempre começa. Aqui está o mecanismo espiritual por trás de tudo isso, e ele é simples, mas poderoso. Declaração. Toda brecha exposta pelo Espírito Santo é um convite para a cura. Razão. Porque Deus nunca revela algo para te envergonhar, mas para te libertar. Consequência. Quando a luz entra, o inimigo perde seu esconderijo, perde a vantagem, perde o acesso. É exatamente isso que está acontecendo com você agora. A inquietação que você sente não é acusação, é ativação. A dor que reaparece não é castigo, é cura começando. A lembrança que retorna não é retrocesso, é o Espírito te mostrando o ponto exato onde precisa tocar. A palavra diz em Salmos 139, 23, 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Perceba, o salmista não pediu para Deus puni-lo. Ele pediu para Deus revelar. Porque só quem é guiado pelo Espírito entende que revelação não fere, revelação salva. Antes, você não entendia por que repetia certos erros. Agora começa a perceber que eles tinham raízes. Antes, você tentava tratar os sintomas. Agora, o Espírito te mostra a causa. Antes, você achava que estava lutando contra pessoas, contra situações, contra emoções. Agora, você vê que estava lutando contra brechas que nunca soube que existiam. É como uma casa à noite. Por fora, tudo parece calmo. Mas quando você acende a luz, percebe a poeira acumulada, os cantos esquecidos, as portas mal fechadas. A luz nunca cria a sujeira, ela apenas a expõe. E é isso que o Espírito está fazendo, acendendo luz onde antes havia sombra. Essa é a primeira transformação, a consciência espiritual. Quando você começa a enxergar o que antes ignorava, tudo muda. Porque um coração consciente é um coração alinhado. E um coração alinhado é um coração forte. E aqui está o contraste. Antes, você agia sem entender. Agora, você entende antes de agir. Antes, você reagia às circunstâncias. Agora, você discerne o espírito por trás delas. Antes, você culpava a si mesmo. Agora, você identifica o inimigo.
Antes, você sentia o peso, mas não sabia de onde vinha. Agora, você sente a presença e sabe exatamente o que está sendo tratado. O Espírito Santo está te conduzindo, de forma cuidadosa, a reconhecer a profundidade da sua própria alma. Ele está cortando camadas antigas, abrindo espaço para o novo, arrancando raízes de dor, tirando o veneno de lembranças passadas. E aqui está o ponto mais importante: a revelação da brecha não é o fim. É o começo de uma nova versão sua. Porque quando o Espírito mexe dentro de você, ele não te devolve igual. Ele te devolve mais forte, mais sensível, mais consciente, mais protegido, mais preparado para viver o plano completo de Deus. E essa transformação, que começou como desconforto, está se tornando clareza. A clareza está virando discernimento. E o discernimento está te levando ao próximo nível espiritual. É aqui que o processo começa a acelerar. Porque agora você já sabe onde Deus está tocando. Mas há algo que poucos percebem. A brecha não nasce no dia em que você cai. Ela nasce no dia em que você se distrai. E essa é a camada mais profunda que o Espírito Santo quer te mostrar agora. Brechas não surgem de grandes pecados, mas de pequenos descuidos, de uma oração que você deixou para depois, de um perdão que você não quis liberar, de um pensamento que você permitiu morar dentro da sua mente por tempo demais, de uma ferida antiga que você se acostumou a carregar como se fosse parte de você. É assim que o inimigo trabalha. Ele não invade a fortaleza, ele entra pela fresta. Ele não usa tempestade, ele usa goteira. Ele não começa com queda, ele começa com distração. E enquanto você acha que está tudo bem, ele constrói um espaço dentro da sua alma. Um espaço pequeno, quase imperceptível, mas grande o suficiente para influenciar suas emoções, controlar seus pensamentos e atrasar seus passos. É como um vírus silencioso no sistema. Você só percebe o dano quando já está mais lento, mais pesado, mais cansado, sem entender por quê. O inimigo sempre começa pelo invisível. E aqui está a estratégia dele, que quase ninguém percebe. Ele cria brechas para te esgotar. Porque alguém cansado perde visão. Alguém cansado perde sensibilidade espiritual. Alguém cansado se torna mais fácil de manipular. Alguém cansado aceita o que Deus nunca planejou. E quando ele percebe que você está perto de descobrir a brecha, ele entra em desespero. Ele intensifica ataques emocionais, ele mexe em lembranças antigas, ele aumenta a confusão mental, ele espalha dúvidas, medo, insegurança, tudo para que você não perceba o real motivo do seu sofrimento. E o Espírito Santo, ao mesmo tempo, vai iluminando, vai te dando clareza, vai te mostrando aos poucos o caminho por onde o inimigo entrou. Porque ele sabe que, se você enxergar, você vence. Se você entende, você se levanta. Se você identifica, você fecha a porta. É aí que a esperança começa a crescer. Porque quanto mais o Espírito revela, mais você percebe que nunca esteve sozinho nessa luta. Ele esteve o tempo todo ali, observando suas lágrimas, entendendo suas fraquezas, protegendo você de ataques que você nem imagina. Ele viu quando o inimigo tentou entrar com força e viu também quando você permaneceu firme, mesmo sem saber por quê. Agora, Deus está ligando todos os pontos. Ele está te mostrando que aquela tristeza sem motivo tinha origem, que aquela queda repentina tinha uma porta, que aquele padrão repetido tinha uma raiz, que aquele cansaço emocional tinha uma fonte. Antes parecia tudo confuso, agora começa a fazer sentido. Antes você pensava que Deus estava distante, agora percebe que ele estava revelando. Antes, você achava que era fraqueza sua. Agora, entende que era ataque estratégico. Antes, você achava que estava desmoronando.
Agora percebe que estava sendo moldado, e essa revelação traz algo poderoso: autoridade. Porque você não luta mais às cegas, você não se sente mais culpado, você não se vê mais como alguém frágil. Você entende que é alvo não porque é fraco, mas porque carrega um plano grande demais para permanecer escondido. E quanto mais Deus expõe a brecha, mais Ele expõe o propósito. E quanto mais o propósito aparece, mais o inimigo se desespera. E quanto mais o inimigo se desespera, mais claro fica que a vitória já começou dentro de você. A esperança começa pequena, mas cresce como uma chama acesa dentro da madrugada. Primeiro ilumina pouco, depois ilumina tudo. E agora, o Espírito Santo vai te levar ainda mais fundo, para mostrar que nada disso é por acaso. E talvez aqui esteja o que mais transforma. A brecha que te fez sofrer não era apenas uma fraqueza, era um ponto de acesso para um destino que o inimigo queria interromper. Você não estava apenas lidando com um problema interno, estava lidando com uma área que Deus queria usar, mas que o inimigo tentou corromper antes da hora. Essa é a revelação que muda tudo. A dor que mais te machuca normalmente aponta para a área onde Deus quer mais te usar. Deixa isso entrar profundamente no seu espírito, porque aquilo que você achou que era defeito era, na verdade, território. Território espiritual, área estratégica, região sensível do seu propósito. E Deus, sabendo disso, decidiu te revelar a brecha não para te expor, mas para te reposicionar. Ele não expõe para destruir, ele expõe para reconstruir. Ele não joga luz para condenar, ele joga luz para restaurar. Ele não revela para envergonhar, ele revela para preparar. O propósito por trás dessa dor é maior do que você imagina. E aqui o conceito-chave precisa ser repetido, para entrar no mais profundo da alma. Não é dor, é despertar. Não é dor, é alinhamento. Não é dor, é proteção. Não é dor, é propósito. Sim, propósito. A brecha te feriu, te atrasou, te cansou, mas também te avisou. Ela revelou onde você estava vulnerável, onde o inimigo tentava te roubar, onde você precisava da presença de Deus de forma mais urgente. E essa revelação não vem para te destruir, vem para te reposicionar em um lugar de autoridade. Pense nisso. Antes você sofria sem entender. Agora você entende antes de sofrer. Antes você chorava sem saber o motivo. Agora você reconhece a raiz. Antes você sentia peso. Agora você vê a porta por onde o peso entrou. É como caminhar à noite em um campo escuro. Cada passo é incerto. Cada sombra parece ameaça. Mas quando Deus acende a luz, mesmo que seja uma luz fraca no início, tudo muda. Você vê onde está, você vê o caminho, você vê o que te cercava, e o medo perde sua força porque o desconhecido se tornou conhecido. É isso que está acontecendo agora. A revelação está derrotando o medo, a clareza está derrotando a confusão, a luz está derrotando o que se escondia na sombra. O inimigo sempre tentou te convencer de que você era fraco, mas ele se desespera quando percebe que você está acordando espiritualmente. Porque quando você entende a origem da dor, a dor perde o poder. Quando você entende por que sente o que sente, a emoção perde o domínio. Quando você entende a brecha, o inimigo perde acesso. E esse despertar interno é tão forte, tão profundo, tão transformador, que Deus está te levando a um novo nível de consciência espiritual. Você começa a olhar para si mesmo com mais maturidade. Começa a compreender suas próprias batalhas com mais sabedoria. Começa a discernir os movimentos do inimigo com mais precisão. Começa a sentir o Espírito Santo em áreas que antes eram frias dentro de você. Essa é a terceira onda, a revelação que cura, a revelação que toca, a revelação que desperta, a revelação que reposiciona, a revelação que reescreve sua história de dentro para fora.
porque agora, finalmente, você está enxergando o que estava escondido. A dor tinha propósito, a brecha tinha aviso, e o Espírito Santo tinha um plano para tudo isso, e esse plano está apenas começando a ser revelado. Mas existe um segredo que transforma a brecha em arma, a dor em direção, o ataque em vitória. E esse segredo é simples, profundo e completamente espiritual. A brecha que o Espírito Santo revela é a mesma brecha que ele capacita você a fechar. Você não é chamado apenas para perceber o ataque, você é chamado para vencê-lo. Você não é chamado apenas para enxergar o inimigo, você é chamado para desarmá-lo. Você não é chamado apenas para sobreviver, você é chamado para reinar. O segredo é esse: a revelação que te feriu primeiro, agora te fortalece. Porque aquilo que te machucou, quando iluminado pelo Espírito, se transforma em autoridade espiritual. A área onde você caiu se torna a área onde você vai levantar outros. A ferida que doeu se torna o testemunho que liberta. A lágrima que queimou se torna a água que cura. Antes, você era vítima do que não entendia. Agora você se torna guerreiro do que discerniu. Essa é a virada. Esse é o ponto onde a batalha muda de lado. Quando você percebe que não está mais sendo atacado para ser destruído, mas está sendo treinado para vencer. O inimigo se desespera nesta fase, e ele se desespera porque percebe algo que talvez você ainda não percebeu totalmente. O Espírito Santo está te reconstruindo por dentro, e toda reconstrução gera autoridade. Sim, autoridade. Autoridade de quem não teme mais a sombra porque já viu a luz. A autoridade de quem não se engana mais com mentiras, porque aprendeu a reconhecer a voz da verdade. A autoridade de quem fecha a porta e impede que o inimigo volte ao que antes dominava sua mente, suas emoções e seus hábitos. E aqui está outro segredo poderoso. Toda brecha fechada vira muralha. E muralha não serve apenas para proteger, serve para intimidar. Quando o inimigo olha para você agora, ele não vê mais alguém vulnerável. Ele vê alguém que aprendeu, alguém que despertou, alguém que entendeu que guerra espiritual não se vence com força humana, mas com consciência espiritual. É aqui que nasce sua nova identidade. Você não é alguém tentando sobreviver. Você é alguém sendo levantado para avançar. Você não é alguém sendo atacado. Você é alguém sendo promovido. Você não é alguém quebrado. Você é alguém reconstruído pelo próprio Espírito de Deus. E olha o contraste. Antes, você tinha medo da escuridão. Agora, a luz dentro de você é forte demais para qualquer treva. Antes, você corria dos seus pensamentos. Agora, você confronta o que te confrontava. Antes, você achava que Deus estava te expondo. Agora, percebe que Ele estava te armando. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando o Espírito Santo te equipa, você deixa de lutar como alguém que tenta vencer e passa a lutar como alguém que já venceu. A vitória deixa de ser esperança e se torna identidade. Ela passa a morar dentro de você. E essa virada não é apenas emocional, ela é espiritual, ela é profunda, ela é definitiva. A guerra muda, o território muda, você muda. E agora a história chega no ponto onde tudo se alinha, onde tudo ganha sentido, onde tudo começa a fazer parte de um mesmo plano. E o próximo passo é o clímax dessa jornada. A partir desse ponto, algo muda. Não é apenas clareza, não é apenas entendimento, é autoridade. Você já não é mais alguém tentando identificar o que te feriu. Agora você é alguém que sabe onde tocar, onde vigiar, onde se posicionar. A brecha que antes te confundia, agora te ensina. A dor que antes te dominava, agora te fortalece. A escuridão que antes te assustava, agora não tem mais poder sobre você.
É como se o Espírito Santo colocasse uma espada nas suas mãos. Uma espada que não corta apenas ataques, corta mentiras, corta padrões antigos, corta laços invisíveis, corta acusações que não pertencem mais à sua história. E quando essa espada desce, o inimigo sente. Ele sabe que perdeu acesso, ele sabe que perdeu território, ele sabe que a brecha que ele usou por tanto tempo finalmente foi fechada, e fechada pela própria luz de Deus. Neste momento, você percebe que não é mais o mesmo, você não pensa mais como pensava, você não sente mais como sentia. O medo perde volume, a culpa perde força, a dúvida perde espaço. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de você é paz, não tormento. O clímax dessa transformação é perceber que Deus nunca esteve te punindo. Ele sempre esteve te preparando. Preparando para um nível de sensibilidade espiritual que poucos têm. Preparando para enxergar o que a maioria ignora. Preparando para fechar aquilo que a maioria deixa aberto. Preparando para carregar um propósito que exige vigilância, maturidade e profundidade. A visão do novo estado espiritual começa a se formar diante de você. Você vê uma versão sua mais estável, mais firme, mais consciente, mais cheia do Espírito. Você vê um você que sente antes do ataque chegar, que discerne antes de cair, que reage com autoridade antes mesmo que o inimigo tente intimidar. E esse novo estado traz algo que muda tudo. Descanso. Sim, descanso. Não um descanso físico apenas, mas descanso da alma, descanso da mente, descanso do espírito. Descanso que vem quando você sabe quem te guia. Descanso que vem quando você sabe quem te protege. Descanso que vem quando você sabe que está andando não mais com brechas abertas, mas com muralhas levantadas pelo próprio Deus. E aqui, Deus te mostra algo ainda mais profundo. Você não venceu apenas uma batalha. Você venceu dentro de você. E quando você vence dentro, o mundo fora perde o poder de te derrubar. Por isso, este é o clímax. O lugar onde você percebe que não foi remendo, foi reconstrução. Não foi consolo, foi capacitação. Não foi reparo, foi renascimento. E aqui vão as frases de impacto máximo, as que selam essa jornada no seu espírito. O que te feriu já não te controla. O que te atacou já não te acessa. O que te confundiu já não te domina. O que te derrubou já não te ameaça. Porque o Espírito Santo não apenas te mostrou a brecha, ele te tornou guardião dela. E quando Deus transforma você no guardião do seu próprio território, você se torna impossível de derrubar. Tudo o que o Espírito Santo fez até aqui dentro de você aponta para uma única verdade profunda. A revelação não veio para te ferir, veio para te fortalecer, veio para te reposicionar, veio para te preparar para o plano completo de Deus. Aquele plano que sempre existiu, mesmo quando você não conseguia enxergar. Você começou essa jornada tentando entender uma brecha. Agora termina entendendo um propósito. A dor que antes parecia confusa, agora faz sentido. A batalha que parecia injusta agora se revela estratégica. O peso que você carregava era, na verdade, o aviso de que Deus estava prestes a te levar para um novo nível espiritual. E ao longo de cada onda, Deus transformou tudo. O desconforto virou consciência. A consciência virou discernimento. O discernimento virou autoridade. E a autoridade virou descanso. Sim, descanso. Porque quando a brecha é fechada pela luz, o inimigo perde acesso e a sua alma encontra o lugar onde finalmente pode respirar em paz. Então, leva isso com você. Guarda no mais profundo do seu espírito. Você não foi exposto. Você foi escolhido. Você não foi enfraquecido. Você foi treinado. Você não foi destruído. Você foi despertado. E se Deus está te despertando, é porque existe algo grande demais sendo preparado. Algo que só alguém curado,
alinhado e cheio do Espírito pode viver. A vitória não está chegando, a vitória já começou dentro de você. E que essa certeza caminhe com você daqui para frente. Porque o plano completo de Deus não é apenas para ser entendido, é para ser vivido.